Uma jovem escravizada acaba encontrando uma poderosa espada falante, que a ajuda a se tornar livre e promete que iria ensiná-la tudo o que pudesse, para que ela conseguisse realizar seu sonho de se tornar uma grande guerreira. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar Reincarnated as a Sword. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Um homem está explicando que após perder a vida em seu antigo mundo, ele reencarnou em um reino fantástico como uma espada. É isso mesmo, o cara reencarnou como uma espada. Nesse mundo ele percebe que tinha diversas habilidades, como telecinésia e a capacidade de verificar o seu próprio status, e o status dos seus inimigos. Logo, um grupo de goblins se aproxima dele para tentar arrancá-lo de onde ele estava fincado, mas eles não conseguem, e um deles acaba cuspindo na espada. Isso revolta o cara reencarnado, e ele finaliza todos, usando a telecinese para se mover, igualzinho a Ingrid de God of War Ragnarok. Ao fazer isso, a espada percebe que sempre que finalizava um oponente, um cristal era partido dentro dele, e isso permitia que a arma adquirisse as habilidades dos rivais derrotados. Então ele passa a caçar outros monstros, em busca de quebrar seus cristais e se fortalecer cada vez mais. Ao mesmo tempo em que conhecemos Fran, uma jovem de 12 anos da raça Gatos Negros, que tinha sido escravizada e forçada a trabalhar por dois homens maus. Uma noite, Fran tenta ajudar outra escravizada que estava sendo agredida, mas é impedida por um dos malfeitores, que ativa um colar que obriga a escravizada a seguir suas ordens. E revoltada com aquela situação e com as humilhações que ela sofria, Fran começa a pedir aos céus que lhe concedam poder para virar o jogo. De volta à espada, vemos que a arma havia finalizado monstros cada vez mais poderosos, e isso deu a ela novas habilidades, a tornando bastante poderosa. Até que em um belo dia, a espada acabou se aventurando por um local chamado Floresta Murcha, e lá percebeu que o lugar afetava seus poderes, de forma que ela não conseguia usar telecinese para se mover. Presa naquele lugar, a arma então rezou para que alguém pudesse encontrá-la e tirá-la dali. Mas somente um mês depois, é que Fran e os homens que a mantinham prisioneira chegaram até ali, fugindo de um urso gigante de duas cabeças. A criatura arrebenta a carroça em que Fran estava presa com outras pessoas, e um dos homens maus tenta usar os escravizados como escudo, mas não adianta nada, e ele acaba finalizado por um golpe da criatura. No processo, Fran é atirada até onde a espada estava presa, e usando telecinese, a arma convence a menina a usá-la para finalizar o urso de duas cabeças, e Fran vê naquilo a oportunidade de conseguir o poder que tanto queria. Então, seguindo os ensinamentos da espada, Fran finaliza o urso gigante, e um de seus captores surge tentando lhe tomar a espada, acionando a coleira da escravidão. Contudo, a espada usa suas habilidades em telecinésia para acabar com o cara, e atirar fogo no contrato que fazia dele o dono de Fran, liberando a moça da coleira. Em seguida, a arma questiona Fran se ela queria ser sua portadora, e a garota aceita, dizendo que nenhum gato negro jamais se tornou poderoso, e ela gostaria de ser a primeira a realizar esse feito, como seus pais haviam desejado. Ouvindo aquilo, a espada promete treinar Fran para que ela atinja seu objetivo, e a moça passa a chamar a arma de professora, já que agora ele seria seu mestre. Um tempo se passa, e Fran está enfrentando alguns goblins em seu treinamento para se fortalecer, quando ela usa sua poderosa audição para ouvir que alguém próximo dali estava com problemas. Imediatamente a garota corre para lá, salvando o mercador Randall de uma horda de goblins, e o professor diz para Fran não contar nada sobre ele para ninguém por precaução. Após a garota concordar, Randall se oferece para dar uma carona para a menina até a cidade de Alessa, e no caminho ele questiona qual era o nível de aventureiro que Fran possuía, mas a moça não tinha nenhum, pois não era registrada em nenhuma guilda. Então Randall conta para ela sobre o ranking dos aventureiros, e isso desperta o desejo de Fran, que corre para a guilda assim que chega na cidade. Lá ela se encontra com Nell, a recepcionista do local, que inicialmente estranha o fato de uma criança querer se registrar para ser um aventureiro, mas termina aceitando o pedido dela e levando Fran até o Donadron, o examinador que a menina teria que enfrentar para ser aceita na guilda. E logo de cara, o sujeito dá uma demonstração do seu poder com o intuito de intimidar Fran. Porém, a garota se mantém firme para a surpresa de Nell, já que os aventureiros mais fracos costumam desistir diante da força do examinador. E antes que a luta comece, o professor analisa os poderes do oponente, percebendo que ele era o rival mais poderoso que Fran enfrentou até agora. Então Donadronde parte para cima deles, desferindo poderosos ataques, enquanto Fran tenta se esquivar, e o professor usa uma técnica para melhorar o poder de ataque e agilidade da menina, para que ela pudesse revidar. Desse jeito, Fran consegue ferir Donadron, mas ele rapidamente se cura, e a gata negra, decidida a se tornar uma aventureira, combina seus poderes com os da espada, para desferir um combo de poderosos ataques, que derrotam o examinador e deixam Nell assombrada. Depois disso, Fran é levado até a presença de Clint, um elfo que era o mestre da guilda, e ele pergunta como uma criança de 12 anos é capaz de tamanha proeza. Fran se recusa a contar seu segredo, forçando o elfo a apelar para sua habilidade da identificação, mas o professor usa uma técnica de proteção que acaba impedindo a manobra. Surpreso, Clint decide deixá-la se tornar uma aventureira, dizendo que os espíritos são capazes de identificar o mal, e como eles estavam calmos no momento, o segredo da garota não podia ser nada ruim. Assim, Fran se registra na classe Sword Mage e adquire seu cartão da guilda. A seguir, ela volta para a recepção com Nell, e lá ela vende as carcaças dos monstros de classe baixa e média que ela havia derrotado, conseguindo uma pequena fortuna. Aquilo enche
enche os olhos de alguns aventureiros presentes, e um grupo deles tenta tomar o dinheiro dela, falando que uma gata negra provavelmente havia roubado aqueles prêmios. Eles ainda ofendem Nell, dizendo que a mulher tinha feito um acordo secreto com a garota. Isso deixa a recepcionista irritada, e ela sai em defesa da menina, dizendo que aqueles valentões mereciam ser finalizados, e eles partem para cima da mulher. No entanto, Fran os impede, decepando as pernas de um homem-cachorro que era o chefe do bando. Esse golpe surpreende a todos, incluindo o professor, pois a moça combinou duas habilidades para fazer aquilo, mostrando como havia evoluído. Em seguida, Fran e o professor saem para comprar alguns equipamentos, quando um anão usa sua habilidade divina para ver que a menina possui uma arma inteligente. Mais tarde, enquanto a moça caminha pela cidade, o anão aborda Fran revelando ser um ferreiro, e convida a gata para ir até sua loja. O professor usa sua habilidade para analisar as pessoas, e o identifica como Garrus, um ferreiro lendário, e fala para Fran aceitar o convite do anão, mas que não baixasse a guarda. No caminho até a loja, Garrus explica que só vendia seus equipamentos para aventureiros que considerava dignos, e que após testemunhar a luta da garota na guilda, considerou ela digna de receber suas criações. Na loja, Fran fica encantada ao experimentar uma armadura feita com elementos de alta qualidade, e Garrus surpreende ela e o professor ao revelar que sabia sobre a espada falante, graças à sua visão de Deus, que tornava impossível esconder dele qualquer habilidade. Passando o choque da revelação, Fran e o professor concluem que o anão não tinha más intenções, e Garrus demonstra como a espada falante poderia destruir qualquer espada com status maior do que os dele, caso aprenda a controlar sua mana de maneira correta. A seguir, o anão diz que o professor deveria ter sido criado por um ferreiro divino, e que na história existiam registros de apenas 5 deles, e isso faz a espada se perguntar se seria uma arma lendária. Contudo, Garrus tira suas expectativas ao dizer que aquele não parecia ser o caso, e que só tinha visto uma espada lendária em toda sua vida. Depois dessa ducha de água fria, o professor pede que o anão faça uma bainha para ele, e entrega os materiais conseguidos em suas aventuras para que o ferreiro utilizasse, e Garrus responde que demoraria um mês para confeccionar a bainha, pedindo o que sobrasse daqueles materiais como seu pagamento. O professor aceita a oferta, e sai de lá para levar Fran para comprar roupas, e passar em um armazém para comprar equipamentos de cozinha e temperos, para levar em suas viagens. Em seguida, eles vão até uma hospedaria, onde Fran fica emocionada por nunca ter dormido em um local tão confortável. Então ela agradece por todas as coisas incríveis que vinham acontecendo em sua vida desde que conheceu o professor, e ele promete protegê-la e cuidar dela até o dia em que Fran evoluir. Mais tarde, o professor prepara um frango frito delicioso para a aprendiz, e quando ela está de barriga cheia, os dois começam a planejar suas missões, ficando decidido que eles precisam aprender magia de recuperação, antes que pudessem enfrentar monstros de nível mais alto. No dia seguinte, a dupla está coletando ervas na floresta, quando ouvem gritos vindo da beira de um rio, e indo checar, eles encontram um grupo de aventureiros encurralados por vários goblins. Sem pensar, Fran vai ajudá-los, e mais uma vez ela une seus poderes com o do professor, derrotando todos os monstrinhos verdes sem dificuldades. Em seguida, a gata negra vai até os aventureiros, e cura eles com magia de recuperação, deixando o trio incrédulo por conta de Fran ser apenas uma criança. Passado o momento de surpresa, um dos aventureiros percebe que os goblins derrotados eram todos de classe alta, o que sugeria que o Rei Goblin estivesse por perto, e aquilo representaria uma ameaça de rank D. Nessa hora, mais goblins aparecem, e Fran resolve enfrentá-los para que pudesse evoluir de nível. Assim, ela manda os outros irem embora, e começa o combate, subindo de level rapidamente. Contudo, os goblins começam a coordenar seus ataques, e conseguem ferir a garota. Então o professor pede que ela fuja para que pudessem cuidar de seus ferimentos, mas Fran se recusa a deixar a batalha. Vendo a determinação da garota, o professor desiste da retirada, e junto eles finalizam mais de 100 goblins, e a menina ainda persegue alguns inimigos até a entrada de uma caverna, mas o professor consegue convencê-la a não entrar, e vemos que Fran evoluiu para o nível 12. Mais tarde, enquanto a dupla absorve os cristais dos inimigos derrotados, os dois são surpreendidos pelos aventureiros de antes retornando com reforço, e o grupo fica surpreso ao verem a montanha de goblins que Fran havia derrotado. Em seguida, a garota mostra a eles a caverna para onde os monstros sobreviventes haviam fugido, e um anão diz que aquilo era um mau sinal, pois o lugar não era uma caverna comum, e sim uma masmorra, que devia estar abarrotada de goblins do mais alto nível. Então Fran retorna para Alessa a pedido do mestre da guild, e lá Clint pede para que Dona Drond mobilize todos os aventureiros de rank F para cima, pois no dia seguinte eles iriam invadir a caverna. Além disso, Clint promove Fran para rank F e convida ela para se juntar à caçada, já que a gata negra havia demonstrado seu valor, ao finalizar uma quantidade gigante de inimigos. Após isso, Fran e o professor vão até Garrus e lhe conta tudo o que havia acontecido, pedindo para que o anão consertasse seu equipamento danificado, e o ferreiro logo começa o conserto, enquanto conta para a dupla um pouco sobre como eram as masmorras. Ele diz que elas são campos de testes criados pelo deus do caos, e que lá era o lar de diversos monstros raros, sendo que as masmorras mais importantes geralmente tinham muitos tesouros para saquear, o que pode ser visto como uma recompensa do deus do caos, pela coragem dos aventureiros que venceram todas as suas provações. De volta à hospedaria, o professor começa a revisar as estatísticas de Fran, percebendo que ela ficou muito mais forte em vários aspectos graças
graças à matança, e que além disso a Gata Negra tinha ganho o status de matadora de goblins. Nessa hora, Fran percebe como a espada havia ficado suja por conta do dia movimentado, insistindo que o professor tome banho com ela, e a arma até tenta recusar, mas acaba sendo arrastada. Na casa de banho, Fran está limpando a espada, quando Nell e as outras moças aparecem sem roupas, deixando o professor extremamente desconcertado, e a recepcionista reclama com a Gata Negra por ela ter levado sua arma para o banho. Pouco depois, a mulher leva Fran para jantar, e Nell conta que aquele era um péssimo momento para a masmorra surgir, pois os aventureiros mais poderosos estavam fora, e que se Amanda de Hariti, a única aventureira de ranqueada da Guilda de Alessia, estivesse ali, as coisas seriam bem mais fáceis. Então, Fran pergunta para a mulher mais sobre o deus do caos, e Nell responde que na verdade era uma deusa do caos, e que ela descendia dos 10 primeiros deuses, sendo que sua função era criar confusão pelo mundo, para fazer com que as pessoas lutem em busca de se desenvolverem, de forma que o planeta não caísse em estagnação. A seguir, Fran questiona se existia um deus da guerra, e Nell responde que existiu um, mas ele se tornou malvado e por isso foi despedaçado pelos outros deuses, e de seus pedaços surgiram monstros como os goblins. No outro dia, após Fran passar na loja de Garros para pegar sua nova bainha, ela se reúne aos outros aventureiros para invadirem a masmorra, quando eles são surpreendidos por um ataque feroz dos goblins. Os seres começam a levar a melhor sobre alguns aventureiros que subestimaram suas capacidades, porém eles demonstram medo quando Fran se aproxima, por conta do seu novo status de matadora de goblins. Então, visando entrar na caverna para vencer os goblins mais poderosos e levar toda a glória para eles, Fran e o professor usam uma técnica de caminhar no ar para passar por cima da confusão e detonam todos os goblins que guardavam a entrada da caverna, deixando todos ali extremamente impressionados. Do lado de dentro, Fran finaliza alguns goblins e absorve o poder de seus cristais, enquanto os monstros que o professor julgava que não possuíam habilidades dignas para eles absorverem, a dupla os ignorava e deixava para que o restante dos aventureiros os derrotasse. Enquanto em alguns outros goblins, o professor usava uma magia de armazenamento dimensional para que pudessem absorver mais tarde. Assim, a dupla se aprofunda nas masmorras, e o professor diz que caso as coisas saiam de controle, ele usaria uma pena de teletransporte para tirá-los dali. Logo, eles encontram o rei e a rainha dos goblins cercados por diversos defensores, e isso faz o professor lançar um poderoso ataque para que pudesse tirar os goblins mais fracos do caminho e deixar os membros da realeza para Fran. Contudo, ele superestimou o poder do rei e da rainha, e os dois acabaram finalizados pelo ataque também, o que deixa Fran chateada porque ela queria derrotá-los. E após o professor se desculpar, eles prosseguem em busca do mestre da masmorra, já que tinha ficado claro que o rei e a rainha não eram a maior ameaça dali. Em paralelo, os demais aventureiros enfrentam os goblins que Fran havia deixado para trás, e Dona Dronde se preocupa pelo fato da garota ser apenas uma criança, de maneira que mesmo ela sendo bastante forte, Fran poderia acabar se encontrando em apuros. De volta à Gata Negra, ela chega em uma porta, e ao atravessá-la, ela se depara com um enxame de insetos gigantes. Sem demora, a menina e o professor começam a finalizar as criaturas, e a absorver seus cristais. Porém, após 30 minutos nessa luta, a espada percebe que o número de insetos mal tinha diminuído. Desse jeito, o professor decide terminar com a brincadeira, ao lançar um grande ataque, que elimina quase todos os bichos de uma vez. Apenas o inseto líder havia sobrevivido, e Fran o derrota com um golpe, absorvendo seu cristal e fazendo a garota atingir o nível 17. Em seguida, eles se preparam para atravessar outra porta, mas antes o professor usa uma magia para aumentar várias habilidades da garota, usando a mana que tinha absorvido dos insetos. Depois, ele promete fazer uma comida bastante gostosa para a garota, caso ela sobrevivesse, e isso a deixa bastante animada. Então a dupla atravessa a última porta, encontrando o Goblin que era um mestre da masmorra e um poderoso demônio de rank B que ele tinha invocado. Simultaneamente, Dona Dronde e os outros aventureiros chegam até a primeira porta, mas não conseguem atravessá-la, o que deixa o examinador ainda mais preocupado. Já o professor analisa o status do demônio, ficando chocado com o poder dele e com as diversas habilidades que ele possuía, com as quais a espada não estava familiarizada. Então ele analisa o mestre da masmorra, percebendo que ele era extremamente fraco, e isso faz questionar se a criatura poderia mesmo controlar um demônio de rank B. No entanto, logo sua dúvida é respondida, quando o monstro demonstra não respeitar o Goblin que o invocou. A seguir, ele parte para cima de Fran com sua poderosa espada, que só não quebra o professor ao meio porque ele usa a habilidade de manipular a mana para se fortalecer, assim como Garros havia ensinado. O demônio e Fran trocam golpes por algum tempo, até que o monstrão subitamente desaparece e reaparece atrás da gata, cortando ambas as mãos dela. Porém, antes que o ser demoníaco desse um golpe mortal, o professor a protege com uma barreira de fogo. Isso dá tempo para a espada usar magia de cura, recuperando os braços de Fran, e então a batalha continua. Dessa vez com o professor observando atentamente e descobrindo que o demônio usava a sombra da garota para se teleportar. Assim, o confronto volta a ficar equilibrado, e o demônio percebe que a menina tinha habilidades com a espada maiores que as dele. Por isso, o monstro usa uma habilidade que toma para si as capacidades dela, deixando ele achando que a vitória estava próxima. Contudo, a técnica não funciona, por conta das habilidades com a espada serem compartilhadas entre Fran e o professor, e o mestre da masmorra, percebendo aquilo, acaba invocando alguns goblins de alta classe para ajudar o demônio.
Porém, o ser demoníaco recusa a ajuda e destrói os seres verdes, avisando o mestre da masmorra para ficar fora do seu caminho, ou ele teria o mesmo destino que eles. Então, o monstro se vira para Fran, lançando um estrondoso ataque que é sentido até por Donadron e os aventureiros, mas Fran consegue desviar. Nessa hora, o professor começa a se lembrar de uma conversa que Fran teve com a examinadora, onde ele disse que se finalizar o invocador, o ser invocado também seria derrotado. E assim ele muda o seu foco para o Goblin, mas o demônio o protege, confirmando a teoria de Donadron. Isso faz o professor armar um plano para acabar com a luta de uma vez por todas, e ele faz com que Fran ataque o demônio ao mesmo tempo em que ele voa para finalizar o mestre da masmorra. No entanto, o ser demoníaco consegue perceber a sua intenção, lançando um ataque contra a espada. E no último instante, quando estava prestes a ser atingido, o professor muda sua trajetória, dizendo que sua intenção não era atacar o mestre da masmorra, e sim o cristal que o demônio tinha no peito. Desse jeito ele consegue surpreender a criatura, rompendo o cristal e absorvendo seu poder. Porém, ao fazer isso, ele fica sem mana, e começa a se despedaçar para o desespero de Fran. Mas aquilo não passa de um breve susto, pois logo o professor passa a se regenerar, e quando o mestre da masmorra pensa em invocar mais demônios, Fran vai até ele portando tanto o professor quanto a espada do demônio, e acaba com o ser. Assim, o local passa por uma mudança, se tornando bem mais claro e limpo. E nesse instante, os outros aventureiros chegam até Fran, impressionados por ela ter derrotado o mestre da masmorra sozinha. Porém, isso não é tudo que ela fez, e logo eles ficam abismados ao verem o cadáver do demônio. Então Donadron vai até Fran e lhe dá uma bronca por ela ter encarado tudo aquilo sozinha. E momentos depois, o grupo está do lado de fora das cavernas. Lá, o professor conta que Fran agora está no nível 25, 11 níveis acima do quando ela entrou na masmorra. Isso que eu chamo de grind, hein? Eles também repassam todas as novas habilidades que tinham adquirido com a aventura. E agora, eles poderiam usar a técnica de roubar a habilidade dos rivais, que o demônio havia tentado usar contra eles. Já em Alessa, Clint parabeniza Fran pela vitória e pergunta a ela o que tinha acontecido com o cristal do demônio. A garota responde que o objeto havia sido destruído no combate, e Clint não acredita muito nela, mas diz que mais uma vez os espíritos estão calmos, de forma que a garota não tinha más intenções. É então que August Alcendo, o filho do Conde Holmes e o vice-capitão dos Cavaleiros de Alessa, entra na sala subitamente, dizendo que Fran estava mentindo, e que a garota não poderia esconder nada dele. A Gata Negra então se lembra de Nell ter avisado que esse cara era um babaca, e que ele se negou a enviar os cavaleiros da cidade para enfrentarem os goblins nas masmorras, deixando o trabalho todo para os aventureiros. August afirma diversas vezes que Fran não podia mentir para ele, por conta de uma habilidade especial que o vice-capitão tinha, chamada de Essência da Falsidade, que permitia a ele ver através de qualquer mentira, e ainda mentir de forma 100% convincente. Depois de uma rápida verificação, o professor conclui que o homem realmente tinha essa habilidade, e que ele provavelmente usava aquilo para punir quem o desagradasse. Então August demonstra o motivo que o levou até ali, quando ele usa a desculpa de que Fran havia mentido para um nobre, como uma justificativa para apreender o cristal do demônio e os demais tesouros conseguidos nas masmorras. Contudo, Clint recusa o pedido dele, deixando o homem enraivecido. Em uma tentativa inocente de acabar com a treta, Fran oferece a August chifres de duendes, mas ele recusa o presente e ainda dá um tapa na mão da menina. Isso faz o sangue de Fran ferver, porém o professor consegue acalmá-la. Em seguida, a dupla usa a habilidade de tomar o poder do inimigo para tirar a essência da falsidade de August e usá-la contra ele. Assim, além da essência da falsidade absorvida pelo professor, Fran acaba pegando também as técnicas de etiqueta que o figurão possuía. Isso deixa o homem bastante confuso, sem saber o que aconteceu, e ele vai embora todo atrapalhado. Após ele sair, Clint adverte Fran de que o vice-campeão poderia persegui-la por conta daquele encontro, dizendo que figurões como ele usavam guerreiros habilidosos para lutar suas batalhas. Então ele muda de assunto, falando que Fran agora estava promovida ao rank D, e pede que ela acompanhasse Nell até a recepção para retirar sua recompensa. Desse jeito, a menina recebe uma grande sacola de dinheiro, e é aconselhada pelo professor a repartir aquilo com os outros aventureiros que também estiveram na masmorra. No dia seguinte, a espada falante tem um estranho sonho, onde pessoas o chamavam, e quando ele desperta, o professor estava em uma floresta com Fran. Ali ele prepara curry para a menina como havia prometido, e ela fica apaixonada pela comida, a ponto de só pensar naquilo, realizando diversas missões só para conseguir mais ingredientes para adicionar no prato. Logo, uma semana se passa desde a aventura na masmorra, e ao retornar para a cidade, depois de um longo dia, Fran é avisada por um dos guardas que August estava atrás dela, e que ele tinha caído em desgraça ao se portar mal diante da realeza. O professor então associa isso ao fato de eles terem tomado sua habilidade de etiqueta. Já à noite, enquanto anda até a hospedaria, Fran e sua espada são seguidos por uma figura misteriosa, que revela ser o vice-capitão. Ele estava em péssimas condições, parecendo um lunático, tanto que a Gata Negra nem o reconheceu. O cara desfere várias ofensas contra a moça, convocando seu guerreiro Geiran para enfrentá-la, e descobrimos que ele era um gato azul, um rival natural dos gatos negros. Logo, ele parte para cima da garota e tenta se defender, enquanto ela conta para o professor que os gatos azuis eram responsáveis por tornarem os gatos negros criaturas inferiores, e que eram eles que caçavam o povo dela e os vendiam como escravidão.
escravizados. A seguir, Gilran consegue deixar Fran intimidada, ao contar ter arrancado os membros de uma gata negra na frente de sua mãe. Porém, a espada falante encoraja a jovem, lembrando que ela derrotou um poderoso demônio, e que não deixaria a moça ser derrotada por um cara como aquele. Esse é o gás que Fran precisava, e ela revida o ataque do monstro, questionando quantas vidas de gatos negros ele havia tirado, e o cara responde em um tom de deboche que perdeu a conta. Isso faz a determinação da garota aumentar ainda mais, e ela arranca a mão de Gilran, tomando sua espada e usando o armazenamento dimensional para guardá-la. Em seguida, Fran despedaça o corpo do gato azul como ele havia dito que fez com a gata negra, e diz para o professor que não havia como deixá-lo viver, pois ele tiraria a vida de mais gatos negros. A espada concorda, e Fran arranca a cabeça de Gilran com um único golpe. Depois ela se vira para August, mas nessa hora um espírito da água convocado por Clint surge, pedindo que ela poupasse o figurão e retornasse para a guilda. Na sala do elfo, ele diz que August era procurado por seu pai após o cara ter fugido de casa, e que agora o ex-vice-capitão ficaria preso em prisão domiciliar. O líder da guilda ainda completa, dizendo que Fran iria receber uma recompensa por ter encontrado August, e manda ela ir até a recepção. Animada, a garota se prepara para sair da sala, quando bate em 2 airbags, e ao se levantar dá de cara com Amanda, a aventureira ranqueada da guilda de Alessa. A mulher então começa a abraçar Fran enlouquecidamente, falando que era a mãe da garota, e Clint, ao ver que aquilo estava irritando Fran, pede que Amanda deixe ela em paz, e a menina sai da sala extremamente aborrecida. Nos dias que se seguiram, Amanda não para de perseguir a jovem gata por onde quer que ela fosse, até que um dia Fran revela sobre a Stalker para Nell, e a recepcionista conta que Amanda amava crianças, possuindo até mesmo um orfanato, e que além disso a aventureira havia recebido o título de guardiã das crianças, dado pelos próprios deuses, de forma que ela apenas gostava de Fran e não lhe faria nenhum mal. Nessa hora, a mulher surge mais uma vez, e Nell informa a Fran que Clint queria vê-la. Feliz com a desculpa de sair dali, a menina vai até o escritório do líder da guilda, e lá ele oferece a ela alguns cristais de monstros rank C e D, como recompensa caso a moça aceite investigar um ninho de aranhas, em uma masmorra próxima à cidade. Fran se mostra uma grande negociadora ao arrancar dele mais cristais do que o elfo pretendia se desfazer, e Amanda, que estava stalkeando mais uma vez, se oferece para ir com a menina, para o desgosto de Fran. À noite, no quarto da hospedaria, o professor absorve o poder dos cristais, e ele percebe a habilidade de invocar um familiar, que tinham obtido ao derrotarem o chefe dos insetos na masmorra, e a espada fica curiosa para usá-la. Na manhã seguinte, Fran se reúne com Amanda e alguns outros aventureiros que também participariam da missão no Ninho de Aranhas, e conhecemos Cruz Riocel, um cavaleiro que irá liderar a expedição, e também líder do grupo Azuri Guardians, que além dele contava com Rig, um mago, e Ezel, um ladrão, todos de rank C. Cruz ainda explica que a missão serviria como teste para que os outros aventureiros pudessem subir de nível, e que ele e os membros do seu time seriam os avaliadores, enquanto Amanda estava ali apenas para observar. Em seguida, é a vez de Cred se apresentar. Ele é o líder do grupo de rank E chamado Rugido de Dragão, e também é um cara bastante chato que fica implicando com Fran, por conta da velocidade com a qual ela subiu no rank. E por último é a vez do elfo Furion se apresentar, contando que ele era o líder do grupo Olhos da Floresta, no qual todos os aventureiros são de rank E. Após todos estarem apresentados, Cred não demora em mostrar seu jeito irritante, quando ele chama Amanda de velha e ofende Fran, dizendo que ela somente tinha subido de rank porque era a queridinha do Clint, e Amanda dá uma amostra do seu imenso poder, ao colocá-lo no seu lugar. Então eles começam sua jornada até o Ninho das Aranhas, e por todo o caminho, Cred tenta sacanear Fran, mas sempre se dá mal e acaba sendo humilhado por Amanda. Até que em um fim de tarde, os aventureiros chegam até a entrada da masmorra, e Cruz pede que montem um acampamento, pois só invadiriam o Ninho das Aranhas no dia seguinte, e ele ainda deixa Fran com o primeiro turno de vigia. Assim, enquanto a garota está sozinha fazendo a guarda, Cred vai até ela provocá-la, e consegue aborrecer a gata negra quando diz que o professor era uma espada de brinquedo. Desse jeito, os dois começam a duelar sob os olhares dos demais, e Fran derrota o cara sem fazer esforço, deixando o valentão humilhado mais uma vez, e impressionando todos os presentes. Depois, Amanda vai até a menina, desafiando a jovem para uma luta, e Fran aceita, com a condição da mulher parar de persegui-la caso ela ganhe. Amanda aceita a oferta, mas diz que caso ganhe o confronto, Fran seria obrigada a chamá-la de mamãe, e a gata negra concorda. A menina então pede ao professor que ele não lhe ajudasse naquela luta, pois queria testar suas próprias capacidades contra um oponente de rank A, e a espada aceita o pedido. Logo, o combate se inicia, com Amanda usando um chicote contra Fran, ferindo ela no rosto. Mas a garota consegue se desviar dos ataques seguintes com bastante agilidade, e quando ela parte para contra-atacar, Fran percebe que as defesas de Amanda eram praticamente impossíveis de penetrar. Então a aventureira rank A resolve deixar as coisas ainda mais difíceis para Fran, quando ela usa um fluxo de mana para controlar o chicote. No entanto, a gata negra continua desviando dos golpes, até que a menina usa a magia do vento para aumentar sua velocidade, e parte para o ataque. Porém, mesmo assim, ela recebe um golpe próximo ao abdômen, e para surpresa de todos, Fran não é derrubada pelo ferimento. Ao invés disso, a jovem usa a magia de rajada de vento para aumentar ainda mais sua velocidade, conseguindo chegar em Amanda antes que ela pudesse puxar o chicote de volta. Assim, ela pensa que a guarda da mulher
estaria aberta, mas Amanda se defende com uma cortina de ar. Isso atira Fran pelos ares, mas ela consegue se recuperar e surpreender a elfa com um feitiço de fogo. Os outros aventureiros ficam perplexos com aquilo, mas Amanda sai das chamas revelando não ter nenhum ferimento, enquanto Fran cai desmaiada devido aos machucados e ao grande esforço que fez. Mais tarde, a Gata Negra desperta no colo de Amanda, e a mulher cobra sua promessa, mas por mais que tentasse, Fran não conseguia chamá-la de mamãe. A elfa, percebendo aquilo, dá um abraço na jovem, dizendo que a verdadeira mãe dela vivia em seu coração, e que podia contar com Amanda sempre que precisara. Isso amolece um pouco o coração da menina, e o professor usa a essência da falsidade para checar que a elfa estava falando a verdade e que realmente gostava de Fran, o que o deixa com um pouco de ciúmes. Na manhã seguinte, o grupo entra na masmorra, e lá dentro Amanda conta para Fran que em sua época aquele lugar ficava cheio de aventureiros, e que alguns deles acabaram perdendo a vida, deixando seus filhos órfãos. Então ela teve a ideia de fundar um orfanato para acolher essas crianças, e recebeu bastante ajuda dos moradores de Alessa, já que na época ela era jovem e não tinha dinheiro. Nesse momento, os aventureiros são cercados por aranhas, e Cred lidera seu grupo contra elas, se orgulhando de finalizar os aracnídeos com extrema facilidade. Logo, a ameaça é derrotada pelos demais, enquanto Amanda e Fran ficam para trás observando toda a ação. A seguir, eles descem para o segundo nível da masmorra, e lá eles se deparam com abelhas gigantes que também são facilmente derrotadas. Ao mesmo tempo em que Fran questiona Amanda sobre as diversas técnicas de batalha e de magias que existiam naquele mundo. Isso surpreende o professor, pois aquela era a prova de que Fran estava começando a se aproximar da elfa, e a própria Amanda, ao perceber isso, fica bastante animada. Assim, a mulher começa a contar para a Gata Negra sobre o uso de mana para o combate e sobre as diversas magias que conhecia. Tudo isso enquanto os demais aventureiros enfrentam os monstros da masmorra, até que eles chegam no terceiro nível e se deparam com diversas armadilhas. Mas Denzel usa uma de suas habilidades chamada de detecção de armadilha para desarmar todas em seu caminho, e Fran pensa que gostaria de aprender aquela técnica. Depois, Amanda continua explicando sobre a magia dos 4 elementos, e que eles tinham seus modos avançados. A evolução da magia da terra era solo, da água era oceano, do fogo era inferno e do ar era tempestade. Ela continua, dizendo que caso você domine 2 elementos, você pode combiná-los para criar a chamada magia complexa, como por exemplo, usar vento e fogo para criar a técnica do trovão. Aquilo enche os olhos da menina, mas Amanda adverte que dominar 2 elementos de uma vez só era bastante raro, sem saber que Fran e o professor já dominavam os 4 elementos e a magia do inferno. Em paralelo, os aventureiros enfrentam mais aranhas, dessa vez com um reforço de Fran, e conseguem atingir o 4º nível. Ali eles param um pouco para comer, e a Gata Negra divide seu curry com a Amanda, em mais uma demonstração de que a mulher havia conquistado a sua confiança. Após terminarem de comer, Fran, que estava obcecado em obter a magia do trovão, insiste para o professor que precisavam daquilo, e a espada usa alguns pontos de experiência para evoluir a magia de vento até o level 10, o mesmo patamar em que a magia de fogo se encontrava. Assim eles conseguem evoluir a magia do vento para a tempestade, adquirindo a tão sonhada magia do trovão. Em seguida, o grupo parte para o 5º nível da masmorra, e lá eles se deparam com um tipo de aranha evoluída que não estava nos registros da guilda. Logo, eles começam a levar a piora, quando um cara é envenenado por um dos aracnídeos, e o antídoto que eles carregavam não funciona. Vendo aquilo, o professor pede que Fran cure o homem, e Cruise fala para eles recuarem para o nível anterior. Nessa hora, 2 aventureiros são atingidos por uma toxina da confusão liberada pelas aranhas, e saem correndo desenfreadamente, acabando por esbarrar em Fran. Os 3 então são atirados do alto de uma escada, e acabam caindo em uma armadilha mágica, que os transporta para outro lugar da masmorra, enquanto suas armas são deixadas para trás. Ao verem aquilo, Amanda e o professor ficam extremamente preocupados com Fran, ao mesmo tempo em que a jovem se vê em uma sala escura, na presença da líder das aranhas, a aranha trapaceira. A monstruosidade logo começa a atacar Fran e os 2 homens, até que a Gata Negra é envenenada por ela, e começa a se sentir impotente sem o professor para lhe ajudar. Em paralelo, os outros aventureiros se preparam para procurar pelos amigos perdidos, e Amanda termina indo sozinha, carregando o professor. A espada usa todas as suas habilidades para tentar localizar a aprendiz, mas não tem sucesso. E o mesmo acontece com a elfa de rank A. O professor então começa a repassar todas as suas técnicas em busca de algo que pudesse ajudar, e encontra a habilidade de invocar um familiar. Aquilo dá a ideia dele invocar um lobo para ele farejar o rastro de Fran. Porém, se fizer isso, ele iria se revelar para Amanda. E pensando que Fran era mais importante do que aquilo, a espada invoca o familiar. Só que o canino se encontra fora de controle, passando a atacar o professor e deixando Amanda sem entender nada. Nesse instante, a elfa resolve partir para cima do lobo, mas o professor usa telecinese para pedir que ela esperasse, dizendo que ele era um companheiro de Fran e que está ali para ajudá-la. Ouvindo aquilo, Amanda deixa que ele resolvesse a situação, e logo a espada descobre que o lobo estava agindo daquele jeito por conta do excesso de mana que percorria pelo cristal em seu peito. E para acabar com aquilo, o professor precisaria dar um nome para o bicho, resolvendo chamá-lo de Urushi, o lobo das trevas. Assim o canino se acalma, e a espada lhe dá a ordem de farejar Fran. Em seguida, o bicho sai correndo dali carregando o professor na boca,
boca, enquanto Amanda corre atrás deles. Simultaneamente, Fran está quase sem esperanças, quando se lembra de tudo o que passou e de seus pais. Então ela se levanta e parte para cima da aranha trapaceira, mesmo enfraquecida pelo veneno. Do lado de fora, Urushi finalmente consegue encontrar onde a menina estava. Porém, para chegarem até ela, era necessário abrir caminhos por teias de aranha super grudentas, e o professor se prontifica para a tarefa. De volta a Fran, ela usa suas últimas forças para dar um golpe na aranha trapaceira, com o intuito de orgulhar o professor, quando a espada falante abre um buraco na parede e força o monstro a fugir. Depois, enquanto os outros dois aventureiros estão desmaiados, Fran dá mais uma demonstração de como confiava em Amanda, e ela mesma revela tudo sobre o professor para a elfa. A mulher fica bastante animada por conhecer uma arma inteligente, e o grupo sai dali de volta ao ponto onde se encontrariam com os demais. Só que após um tempo esperando, ninguém aparece, apenas uma estranha coruja branca. Então temos um flashback de Amanda no orfanato, acordando uma gata negra chamada Flamia, e dizendo que Keenan esperava por ela para tomar café, junto das demais crianças. De volta ao presente, vemos que Cruz e os demais aventureiros tinham sido encurralados pelas aranhas, e estavam em um grande apuro, com vários deles aprisionados nas teias, enquanto os outros tinham sido envenenados. Logo, uma grande pedra começa a cair sobre eles, e quando está prestes a esmagá-los, Fran surge montada em Urushi e os salva. Depois ela cura os feridos, ao mesmo tempo em que o lobo liberta os que estavam presos, e descobrimos que a estranha coruja branca era um espírito guardião invocado por Furion para buscar ajuda. Nessa hora, a aranha líder surge e se envolve em um casulo de teias, para se proteger dos ataques da gata negra. Fran então destrói o casulo com um golpe, derrubando a aranha trapaceira no chão. Só que ela não tinha sido derrotada ainda, e revida, atirando a gata e Urushi para longe. Aquilo desperta um gatilho em Amanda, que a faz se lembrar de Flamia e Keenan. E nesse momento ela demonstra carregar a culpa pela morte dos dois, dizendo que não deixaria Fran perder a vida também. Desse jeito, ela dispara um golpe tão forte contra a aranha trapaceira, que simplesmente esfarela o bicho, o que deixa Fran bastante irritada, pois ela queria pegar o cristal do monstro. Enquanto Amanda tenta se desculpar, os aventureiros enfim chegam até a sala principal da masmorra, onde encontram diversos tesouros. À noite, durante uma conversa, Fran revela para Amanda que seu grande objetivo na vida era evoluir seus poderes, e isso faz com que a elfa se lembre mais uma vez de Flamia e Keenan. Então, Amanda se vira para Fran, dizendo que apoiava o sonho dela, mas pede que a garota não se esforce demais. Na manhã seguinte, os aventureiros retornam para Alessa, e Fran vai até o escritório de Clint, onde o elfo parabeniza ela por seus feitos, e diz que a menina conquistou o acesso para a masmorra de Ulmut, local em que a moça tinha esperança de que lhe ajudasse a aumentar seus poderes. Em seguida, Fran evolui para a classe de maga da espada, e vai até a loja de Garrus, onde recebe sua nova armadura mágica. A princípio, a nova vestimenta desagrada o professor por ser reveladora demais, só que Garrus explica que a menina precisava de algo que preservasse sua agilidade de gato, e então demonstra que a roupa repelia ataques moderados, de forma que aquilo era melhor do que uma armadura pesada, que limitaria os movimentos dela. Depois, o anão revela que estava pensando em se mudar para a cidade de Ulmut, e pede para que a jovem se encontre com ele lá. No outro dia, todos se reúnem para se despedir de Fran, desde os aventureiros até a recepcionista da guild, e antes de partir em cima de Urushi, a gata negra segue o conselho do professor, e se vira para Amanda, chamando ela de Mamanda. Aquilo deixa a elfa extremamente emocionada, principalmente porque Flamia, a mãe de Fran, a chamava assim também. Então descobrimos que os pais da menina eram Flamia e Keenan, e que os dois tinham sido cuidados por Amanda. Dali passamos para Clint conversando com Furion, que era seu primo, e o líder da guilda revela que um aventureiro que trabalhava para August tinha usado uma poção para evoluir as aranhas da masmorra, e que o nobre tinha o intuito de tomar as riquezas de lá para si. E encerramos essa primeira temporada vendo uma cena pós-créditos, onde Fran se encontra com Joan do Vix, um feiticeiro necromante. Fala galera, o que você faria se reencarnasse em uma espada? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.